Oi, gente linda, tudo bem? Gente, hoje estou aqui para falar de um assunto muito sério com vocês. Eu vou abrir meu coração e vou contar algo muito triste que aconteceu na minha vida. E junto com isso eu quero trazer uma mensagem muito especial e que eu quero que todos vocês vejam essa mensagem e levem isso adiante na vida de vocês, tá bom? Bom, gente, faz tempo que eu queria contar isso aqui pra vocês e eu acho que chegou o momento de contar. Eu vou contar pra vocês como que foi o meu relacionamento com meu pai e como foi quando ele morreu. Gente, meu pai morreu, eu não tenho mais o meu pai vivo aqui na Terra. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade. Naquela época eu não entendia as coisas, eu não lembro de nada, mas eu só sei que naquela época eu ia pra casa do meu pai todo final de semana. Naquela época ele tinha encontrado uma outra mulher e na minha cabecinha eu achava que aquela mulher tinha roubado o meu pai da minha mãe, sabe? Sei lá, mas enfim, eu não gostava dela, mas hoje a história é outra, né? Claro, a gente cresce, a gente amadurece e enfim. E quando eu era criança, né, eu ia todo final de semana, que eu me lembro, eu ia quase todo final de semana pra casa do meu pai. E eu lembro que eu gostava muito, né, de ir pra lá, porque, claro, né, eu amava muito ele. E meu pai, ele gostava muito de fazer fotos. Ele amava fotografar. Eu fico imaginando se ele estivesse vivo hoje, né, com toda essa tecnologia que a gente tem, os celulares que fazem fotos e tudo mais. Nossa, meu pai ia pirar, meu. Então, enfim, naquela época ele tinha uma Polaroid, que é aquela câmera que você faz a foto e ela já revela, né, na hora. Naquela época já demorava muito pra revelar uma foto. Quem é adolescente que tem seus 12 anos de idade não sabe do que eu tô falando, não faz ideia. Dê uma pesquisada aí na internet das câmeras fotográficas mais antigas para vocês terem uma ideia. A gente batia a foto, a gente não via como a foto ficava e a gente tinha que puxar o filminho para ele registrar no filme a foto e depois a gente levava o filme para revelar e demorava dias para revelar, pra gente ter a foto em mãos, né? Então acho que o meu gosto por fotos, assim, de fazer tantas fotos e tal, veio do meu pai, né? Que meu pai amava fazer foto. Eu lembro uma vez que meu pai, eu dormi na casa do meu pai, ele me acordou, acorda, vamos fazer foto, vamos fazer foto. Gente, tinha 4 anos de idade, eu tava de chupeta, meu cabelo. Gente do céu. Eu acordei, pus a chupeta na boca e peguei minha bolsinha que eu tinha e fiz uma pose pra fazer a foto. Meu pai, tira a chupeta, eu tirei a chupeta, eu fiquei segurando a chupeta na mão, mas eu amava fazer foto, até hoje eu amo, né? E então essa herança veio dele. E assim, o meu pai, ele era um cara muito divertido, sabe? Ele era muito piadista, ele era muito bem-humorado. Meu pai nunca foi rico, né? Nunca. Ele, ao contrário, ele sempre foi muito simples, muito simples. Mas eu acho que toda essa alegria que ele tinha, toda essa coisa de fazer piada era a riqueza dele, sabe? E, ai, gente, eu sinto falta disso, sim, sinto mesmo. E a minha infância toda foi assim, né, nessa de dividir, né, entre ficar com a minha mãe e ficar com meu pai, né? Mas, claro, eu passava muito mais tempo com a minha mãe. E aí, quando eu tinha 13 anos, antes de fazer os 13 anos, na verdade, meu pai ganhou uns ingressos para uma corrida dessas corridas de carros mesmo, né? Era Stock Car, acho que era isso, Stock Car, no Autódromo de Interlagos, aqui perto. E aí eu não queria ir, meu pai me convidou, eu não queria ir porque era no dia do meu aniversário e eu não gostava daquilo, né? Ele, não, vamos. De tanto que meu pai insistiu, eu resolvi ir passar o meu aniversário com ele nessa corrida, né? Aí fomos eu, o meu pai e a minha irmã. E aquele dia foi muito legal, eu não esperava que eu fosse gostar ali do Stock Car, não esperava que passar o meu aniversário de 13 anos ali com meu pai assistindo uma corrida seria tão legal quanto foi. E eu digo que foi o melhor aniversário que eu passei ao lado do meu pai, né? E ao mesmo tempo foi o último, né? Foi o último aniversário que eu passei com ele e eu não imaginava, né? Que a gente nunca imagina o último aniversário, o último momento importante que a gente tem com alguém, né? E aí,
passou, né? Passou o Natal, tivemos o nosso último Natal juntos. E aí no ano seguinte meu pai resolveu ir embora pro Ceará, né? Enfim, que ele achava que ia ser melhor criar as minhas irmãs lá, enfim. E ele foi embora pra lá. E no dia que eu fui me despedir dele, eu chorei tanto, 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 que pra mim era como se fosse a última vez que eu tava vendo ele mesmo, sabe? E aí ele foi embora. Foi embora, ele, a esposa dele e as meninas, né? E aí ele lá no Ceará, ele começou a passar muitas dificuldades. Naquele momento, eu não sabia que meu pai estava passando dificuldade, né? Não sabia nada, né? Claro, você acha que o pai vai contar para uma filha adolescente as dificuldades que ele está sofrendo? Jamais, né? E aí, ele passou, 2 anos e pouco lá no Ceará. A gente só se falava por telefone, era muito pouco, porque na época meu padrasto brigava muito comigo com essa questão de telefone, de eu ter que ligar para outro estado, enfim. E aí o meu pai estava trabalhando numa empresa lá, né? Ele tinha conseguido, enfim, um emprego e ele queria se aposentar, né? Mas a situação estava tão difícil que eles decidiram vir embora. Só que como meu pai tinha umas coisas para resolver por lá, ele ficou, e aí veio, né, a esposa dele e as meninas, e ele ficou por lá. E aí, ele ficando lá, ele se envolveu com outra pessoa e, enfim, ele queria se aposentar, então ele acabou ficando lá e não veio embora. E o meu pai, ele também era apaixonado por bicicletas, né? E então ele ia e voltava do trabalho de bicicleta, e aí numa dessas voltas para casa, um motoqueiro atingiu meu pai. Meu pai caiu, bateu a cabeça, e só que ele sarou, ficou bem e tal, mas eu acredito, tá, que internamente ele começou a ter alguns problemas. Falaram pra mim que ele começou a ter, tipo, relapsos de perda de memória, alguma coisa assim. Não sei direito o que aconteceu, mas eu acredito que, como ele era diabético, né, ele era diabético, insulino dependente, então acho que talvez alguma coisa não tenha cicatrizado bem dentro da cabeça dele e pode ter afetado aí alguma função de memória, enfim, não sei disso. E aí, um certo dia encontraram meu pai desmaiado e levaram ele pro hospital. Eu não sei, né, quanto tempo meu pai ficou desmaiado, não sei como foi o socorro, né, que meu pai recebeu, o primeiro socorro. Então, assim, tudo isso interfere, né? E aí ele foi pro hospital, ficou em coma, né? Ficou na UTI, enfim. Eu sei que ele ficou bem ruim, deu trombose nele, deu um monte de coisa. E ele não resistiu e morreu. Só que no atestado de óbito dele tá como causa indeterminada da morte, né? E, enfim, eu não fui atrás da justiça pra ver, né, como foi isso, pra investigar se foi erro médico, se não foi, enfim. Só sei que eu não fui atrás. E já passou o tempo, óbvio, né? Já faz muito tempo. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos e meu pai tinha acabado de completar 46, né? Tinha 17 dias que ele tinha feito aniversário. E, enfim, no entanto que eu acredito que a maioria das pessoas morrem próxima à data do aniversário, sabe? Ou antes ou depois. É porque eu vejo tantos casos de pessoas que faleceram perto ou depois do aniversário que, enfim, sei lá, eu penso isso. Bom, e assim, a última vez que eu falei com meu pai foi no Dia dos Pais, né, em 2001, e eu dei um recado pra ele que uma pessoa me pediu, né, essa pessoa me pediu pra dar um recado pra ele, só que era um recado, assim, uma bosta de recado, um recado ruim, falava coisas ruins nesse recado, e eu falei pro meu pai. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais teria falado aquilo pro meu pai, sabe? E eu penso assim, que a gente nunca deve dar recados ruins pras outras pessoas. Foi uma coisa que eu aprendi na minha vida e é um conselho que eu tô trazendo aqui pra vocês. Nunca na vida de vocês deem recados ruins para outras pessoas, né? Nunca usem palavras ruins com as pessoas com quem vocês amam. Não fale coisas ruins, porque você pode se arrepender muito depois, sabe? E quando uma pessoa que a gente ama muito morre, a gente sempre há uma forma de se culpar pela morte da pessoa.
a gente fica com remorso, a gente fica relembrando o passado, vendo coisas sabe, a gente volta na memória pensando, poxa, se eu tivesse feito isso, talvez ele não teria morrido, se eu tivesse feito aquilo, eu não teria morrido. E você fica o tempo todo remoendo isso. E isso se chama remorso. É o pior sentimento na face da terra, sabe? No dia que minha mãe me deu a notícia, né, que meu pai faleceu, eu não sabia o que fazer na hora. Sabe quando você recebe a notícia e naquela hora parece que abriu um buraco imenso no chão? Parece que não tem pra onde você ir, não tem o que você fazer, não tem pra onde você correr. Eu só chorava, 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 chorava. E foi um momento muito difícil. Eu tinha 16 anos e foi muito, muito, muito difícil. Foi um sábado. E nada, não parecia que nada que qualquer pessoa falasse pra mim fosse melhorar aquela dor, sabe? Nada, 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 nada. E é muito triste, sabe? A gente perder alguém que a gente ama, né? Porque assim, às vezes a gente fica triste por perder alguma coisa, perder dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Às vezes a gente fica muito triste, só que quando a gente perde alguém, a gente não tem dimensão do como isso é difícil, sabe? Que tem coisas que valem muito mais a pena nessa vida do que outras, sabe? Você saber falar palavras boas para quem você ama, você saber valorizar o amor, você saber valorizar o momento que você tem com aquela pessoa, sabe? Pode ter certeza, às vezes a gente tá no nervoso, a gente tá chateado e a gente fala alguma palavra dura, né, para alguém que a gente ama, a gente não se dá conta naquele momento, mas quando a gente perde aquela pessoa, aquilo volta pra gente numa força tão grande que a gente se arrepende tanto de ter falado aquilo, por mais que a pessoa já tenha te perdoado, você fala, nossa, não devia, e vem aquela coisa ruim. Então, gente, hoje, o meu recado, assim, pra vocês é que a gente passe a amar mais, sabe? A proferir mais palavras boas para as pessoas ao nosso redor, sabe? Quando a gente dá amor, o que a gente recebe de volta? A gente recebe amor de volta. Então é isso que a gente tem que fazer, sabe? Pra gente não se arrepender no futuro, pra gente não ficar se remoendo no futuro, sabe? E também essa questão de dar recado pelos outros, sabe? Eu já fiz isso 2 vezes. Eu fiz isso com meu pai e fiz isso com uma outra pessoa que também faleceu. Eu me arrependi de ter dado esse recado pra essa pessoa. E aí hoje eu penso, jamais eu vou dar recado ruim pra qualquer pessoa que seja. Pode ser até a pessoa mais distante, eu não vou dar recado. Quem quer dar recado tem que falar diretamente pra essa pessoa. Foi muito difícil lidar com aquela perda. Saber que aquela pessoa, que você nunca mais vai ver aquela pessoa que você ama, que você nunca mais vai conversar, que você nunca mais vai abraçar, sabe? Na noite em que meu pai morreu, eu sonhei com ele, né? Eu sonhei com ele e ele tava muito feliz, muito feliz. Aí ele tava com uma camisa vermelha e eu não lembro de ter visto meu pai em vida com uma camisa vermelha, né? E no meu sonho ele tava com aquela camisa vermelha, camisa social, só que de manguinha aqui, manga curta. E aí ele tava com os braços abertos e sorria e falava, agora eu tô feliz, agora eu tô feliz. Hoje eu tenho 31 anos e eu valorizo muito, assim, as pessoas que eu tenho na minha vida, sabe? E quando eu falo da gente amar as pessoas, não é só de falar eu te amo. É de você poder demonstrar pra pessoa que você ama ela, sabe? Fazer algo que ela goste, agradar ela de alguma forma, sabe? E não é só, tipo, dando presente nem nada. É você estar presente na vida dela, sabe? Ai, gente, desculpa, mas é que às vezes é muito difícil, sabe? Hoje eu estou bem com essa questão, né, da morte do meu pai. Já faz muito tempo e é só o tempo que vai fazer a dor ir embora. Hoje, o que resta mais é a saudade mesmo, sabe? Às vezes eu penso, poxa, se meu pai estivesse vivo, ele ia se dar muito bem com o João. Porque os dois têm uma personalidade muito, assim, parecida, de ser piadista, bem-humorado, sabe? E eu acho que os dois iam se dar muito bem, sabe? É uma pena, né? Que
que, enfim, teve a vida dele, né, acabou antes disso. E sabe, eu penso também, se meu pai tivesse vivo, ele poderia ser meu fotógrafo, enfim, né? A gente nunca sabe, mas, enfim, né? Deus não quis, né? Mas a perda faz parte da vida, né? Então é isso, gente. Eu quis compartilhar mesmo essa experiência com vocês, passar esse recado pra vocês. E eu espero que talvez esse vídeo possa ajudar você que tá aí do outro lado, que também esteja passando por um momento difícil, ou você que magoou alguém, vai lá, peça perdão pra essa pessoa, sabe? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe quando a gente vai embora ou quando o outro vai embora. Então é isso, gente. Vou deixar um beijo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!